E é hoje que eu vou analisar todas as minhas leituras de 2020. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Andressa Barbosa e falo muito de livros aqui no canal. Então, se isso é algo que vocês se interessam, não se esqueça de se inscrever. Há algum tempo estava na moda aqui no YouTube fazer ranks de diversos assuntos. E eu achei que seria uma boa ideia analisar todas as minhas leituras de 2020 fazendo esse ranking. Então, eu separei em 5 categorias: perfeito, maravilhoso, bom, mais ou menos e ruim. E para começar, a gente tem A Maldição do Carneiro de Ouro, do Thiago Lee. Esse é um livro nacional. Já vou dizendo logo que esse livro é perfeito. Como eu falei, esse livro é um livro nacional que se passa em Sergipe. Ele é um livro infanto-juvenil e, sem dúvida, deve ser um dos melhores livros infanto-juvenil que eu já li. Eu fiquei apaixonada por essa história. Por mim, esse livro pode virar uma série, uma continuação. Agora que eu estou gravando esse vídeo, eu acho que ele não deve estar disponível na Amazon porque os direitos foram comprados por uma editora grande para lançar ele em livro físico. Ele só estava disponível no digital. E aí eu só quero que mais pessoas leiam esse livro, que é incrível. E agora o próximo não é um livro, mas sim um conto. Eu resolvi botar aqui porque também conta, que é o Conto da Pan. Agora eu entendo, que eu li no Natal. Aí eu fico com dúvida entre maravilhoso e bom. Ele é um conto bastante curto e tal, mas a mensagem que ela passa nesse conto eu achei maravilhosa. Por mais que seja curto, foi muito bom e é um conto que se passa no Natal e achei que foi bem propício para ler esse ano com tudo que aconteceu. E agora a gente vai para Anne de Green Gables. Eu acho que eu vou botar como maravilhoso. Eu acho a Anne incrível, eu acho a história, sem dúvida, maravilhosa. Eu até cheguei a me emocionar no finalzinho ali do livro. Eu acho que eu não vou colocar como perfeito, porque ele não me prendeu tanto como outros livros. Porque os capítulos aqui, eles parecem mais como se fossem contos, e que a história começa e termina ali, o problema. Às vezes acabava que eu não tinha tanto interesse de continuar, mas mesmo assim, o livro é maravilhoso. Agora a gente tem A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um spin-off de Jogos Vorazes. Eu sou suspeita pra falar que, como fã, eu acho que eu daria perfeito. Eu tô com dúvida. O protagonista dessa história é o Snow, que é o vilão dos livros de Jogos Vorazes. Ela apresentou os jogos e o Snow de uma maneira muito boa, mas apesar disso também tive alguns probleminhas ali no final do livro, e eu vou dar maravilhoso, mas não pensem que... Na verdade, maravilhoso é uma nota muito boa. Pra quem é fã, pra quem gostou dos primeiros livros, eu acho que vai gostar. E agora a gente tem Cartas para Marte, da Nick Stone, que é um livro que fala sobre violência policial, racismo e experiências, né, desse menino, que ele acaba sofrendo violência policial e pra tentar superar isso, ele acaba escrevendo algumas cartas. Eu gostei muito desse livro, li bastante rápido. É um livro que você lê muito rápido, mas eu vou deixar ele como bom porque eu não acho que ele aprofunda tanto em alguns temas. E eu acabo comparando muito essa história com O Ódio que Você Semeia, que é um dos meus livros favoritos. Quando eu penso em O Ódio que Você Semeia, é muito mais aprofundada as questões. Continua sendo um livro para jovens, mas aprofunda muito mais do que o Cartas para Marte para jovens. Acho que ele é um livro muito importante. Agora a gente tem o Confidências de uma Ex-Popular, que é da Rai Tavares. Também eu fico em dúvida entre deixar bom ou maravilhoso. Se eu fosse mais nova, quando eu lesse esse livro, eu iria dar perfeito. O livro, sem dúvida, é bastante sensacional. É muito difícil a gente ver. Eu acho que nos textos da Rai ela consegue equilibrar muito bem, falar sobre dramas adolescentes e também trazer uma questão de consciência social nos livros dela. Eu vou colocar como maravilhoso. Então, agora a gente tem Daisy Jones and the Six. E eu vou colocar como perfeito. Tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro como eu fiquei apaixonada por esse livro. Tô apaixonada pela escrita da Taylor Jenkins. Eu quero ler mais livros dela. Eu quero muito ver a série de Daisy Jones and the Six. Ele fala sobre uma banda que fez o maior sucesso nos anos 70. Uma banda fictícia.
e mostra todos os dramas e as paixões que esses personagens sofreram e viveram nesse período. Todo mundo deveria ler, porque é muito bom. E agora a gente vai falar sobre Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, que acho que vai ser o primeiro livro que eu vou botar como mais ou menos. Como eu falei no meu vídeo passado das últimas leituras, a parte do mistério eu achei muito boa, mas eu não gostei tanto do final, de como foi solucionado o mistério, digamos assim. E aí a gente vai falar sobre lendo de cabeça pra baixo, que no caso é ruim mesmo. Foi bem interessante ler esse livro, porque eu li bastante rápido, então fazia muito tempo que eu não terminava algum livro, então eu li esse livro bastante rápido, mas eu tive muita raiva dele. Eu dei pra esse livro 2 estrelas, mas com pena de dar uma. Ele é bem ruinzinho. A construção dos personagens, eu achei. Pra a autora falar que a personagem está apaixonada por um cara, ela fala mal de outras garotas, de outras mulheres que eles são amiga, por exemplo. Tem a questão do relacionamento, que não é nada demais. Tem também uma cena que ela é assediada, ela estava bêbada e era assediada, e ela só fica, a personagem fica se culpando por estar bêbada, e ninguém fala no livro, parece até que realmente é porque a culpa era dela por ela estar bêbada e não porque o cara era um babaca. Mas porque nenhuma outra pessoa do livro chegou pra ela e falou: não é sua culpa, é culpa do cara. Paro pra pensar, eu tenho muita raiva. Teve uma coisa que aconteceu no final que eu achei, pra mim, foi algo como se fosse um plot twist, uma explicação de uma coisa que tinha acontecido no começo do livro, que eu achei, assim, nada a ver, completamente estereótipo, preconceito. E aí a gente vai pra Nova de Jaguaruara. Eu vou dar mais ou menos, acho que esses 3 últimos foram todos lá pra baixo, né? Eu acho que esse livro começou com um potencial tão bom, um potencial pra vir pra perfeito, pra maravilhoso, porque é um terror, um suspense que se passa no Nordeste, se passa no sertão, que eu estava bastante curiosa, achei o começo muito bom. Teve um capítulo um dos capítulos mais desnecessários, porque esse capítulo não acrescentou nada à história, que acontece um estupro, completamente, uma cena completamente, que não tinha nenhuma necessidade de estar nesse livro, que parece que foi posta só pra dar uma motivação pra uma personagem, o que é completamente desnecessário, você botar uma cena de estupro pra dar uma motivação pra personagem. Eu fico bastante irritada com isso. Teve também a questão que quem falou sobre isso foi a Pan Gonçalves, que nessa mesma cena tem um personagem com deficiência intelectual e também foi colocado de uma forma bastante estereotipada, preconceituosa, completamente desnecessária. Também tive alguns problemas com outras personagens femininas desse livro. Eu não me apeguei aos personagens, eu não fiquei com medo por eles, mais ou menos. Aí a gente vai falar do Conto de Aia, que também é perfeito. Mas ao contrário desses livros, simplesmente as coisas que se encaixam, existe um desenvolvimento das personagens da história, que sem dúvida acaba sendo um alerta pra gente que está lendo. Esse livro é perfeito, apesar de ser bastante indigesto, talvez. Aí a gente tem O Festim dos Corvos. Esse é o 4º livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo, né, da Guerra dos Tronos, Game of Thrones. Porém, eu acho que dos 4 que eu li, né, esse foi o último, dos 4, eu achei esse mais fraquinho. A escrita dele ainda é muito boa, as coisas que acontecem, as coisas vão se encaixando no final, mas a gente veio de um livro tão bom. O 3º livro das Crônicas de Gelo e Fogo é perfeito. E aí parece que as coisas começaram mais ou menos. Aqui nesse livro não tem falando sobre todos os personagens. E não sei se eu gostei tanto dessa ideia. Ainda assim eu vou dizer um bom. Eu não achei tão bom quanto os outros livros que eu li. Acho que o primeiro é muito bom. O segundo seria 4 estrelas. E o terceiro seria 5 estrelas. E aí a gente vai falar do Vilarejo, que eu acho que eu vou dar um bom também pra ele. É um livro do Rafael Montes. São 7 contos que acontece nesse vilarejo. Cada conto seria pra um pecado capital. E o livro é muito bom, tem
um clima bem nojento, algumas coisas bem grotescas, alinhados ali na ideia que o Rafael Montes tinha. Ele é muito bom, foi interessante ler esse livro no momento que eu li. E aí a gente vai falar de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Na verdade, essa foi minha primeira leitura da Jane Austen e eu gostei muito, mas eu fico com dúvida se eu boto como perfeito ou maravilhoso. Esse livro, a escrita do romance incrível e umas pitadas de críticas que a Jane Austen coloca ali nesse livro para a sociedade que ela vivia. Eu consigo imaginar exatamente como esse livro inspirou vários e vários romances que vieram depois dele. Então, eu vou botar como perfeito. Eu gostei muito, eu achei maravilhoso o romance, torci muito pro casal e... Aí agora a gente vai pra Sempre Perdida. Esse eu fico bastante dividida em que nota dá pra ele. O que acontece nesse livro? Essa família teve... Uma das filhas dela foi sequestrada e depois de uns 10 anos, essa menina volta pra casa. Bate na porta e volta, do nada. A mãe dela fica bastante feliz, claro, mas depois ela começa a desconfiar que a filha, aquela menina que bateu na porta, não é a filha dela mesmo. E aí você pensa, uau, isso poderia ser resolvido com um teste de DNA. Basicamente, não precisaria desse livro se existisse teste de DNA, mas ninguém pensou nisso. Não sei se eu concordo pra onde a autora levou a história. Tinha tanto potencial pra ser bem melhor do que o que foi, que eu vou dar um mais ou menos. E aí a gente vai falar de Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng, que inclusive virou uma série pela Amazon Prime. Eu fico em dúvida pra onde botar esse livro, se eu deixo como perfeito ou maravilhoso. Eu sem dúvida achei a história incrível, eu não queria parar de ler esse livro. Eu acho que eu vou deixar essa história como perfeita, porque realmente a escrita dela é muito boa. E a história vai flutuando entre os personagens, entre essas famílias, entre essas histórias, para contar a história do livro. Então é muito difícil falar quem é o protagonista ou até falar um pouco mais, porque seria um spoiler. E agora a gente vai falar de Porém Bruxa, da Carol Kiovato. Eu vou botar como maravilhoso. Eu achei esse livro incrível. Ele vai falar de uma bruxa que ele investiga crimes sobrenaturais pela cidade de São Paulo. E ele fala, assim, de diferentes religiões brasileiras, né? Fala de intolerância religiosa, assédio, porque a protagonista aqui, apesar dela ser uma bruxa, ela também passa por problemas cotidianos que toda mulher enfrenta. A autora já confirmou que vai ter uma continuação e eu quero muito ler. Esse livro vai ficar como maravilhoso. E aí a gente tem a Redamas de Vidro, da Sylvia Plath. Eu também vou dar esse livro como perfeito, apesar de ser um livro que eu falo que ele é perfeito, mas tenho muito cuidado para recomendar esse livro por conter gatilhos de tentativa de suicídio, depressão. Então, não é um livro que pra todo mundo. Realmente você sente o que a personagem tá sentindo, você fica mal por ela. Até porque quando a gente pensa que esse livro foi bastante inspirado na vida da própria Sylvia Plath, não consigo dar uma nota abaixo disso. E agora a gente tem o livro Tudo Nela, Brilha e Queima. É um livro de poesias e também de uma autora brasileira. Eu vou deixar como bom, porque tiveram algumas poesias que eu me apaixonei, achei maravilhosas, mas eu vou deixar como bom porque eu acho que poderia ser melhor. E também, eu não sou de ler muito poesias, eu prefiro ler mais ficção. E agora a gente vai falar de Atormentada, e eu também vou deixar ele como bom. Ele vai falar dessa menina que ela possui bipolaridade e que por algum motivo que a gente não sabe, ela está indo morar com a mãe na cidade natal da mãe dela. Aconteceu alguma coisa no passado dela, mas a gente não sabe também direito o que é. E ali na escola dela acaba acontecendo algumas coisas estranhas e misteriosas envolvendo a morte de uma personagem. E a gente também descobre que nessa escola dela tem uma lenda sobre que tem um túnel lá, uma hora da piscina que é amaldiçoada por causa de uma ex-aluna que morreu ali. Essa protagonista, ela fica bastante envolvida nessa história. Acaba acontecendo várias coisas. Não sabe se realmente aquilo é preocupante ou se ela só está preocupada por causa da doença dela. Eu achei um livro bastante interessante, mas algumas problemáticas que eu achei foi justamente a questão de como
a autora lidou com o transtorno que essa menina tem. E eu tenho alguns problemas que eu tive foi porque eu acho que a autora não explicou muito algumas coisas que aconteceram ao longo do livro. Tiveram alguns personagens que eu queria saber mais o que realmente aconteceu com eles e que parece que a autora jogou assim eles pra escanteio. Por algumas coisas eu coloco como bom, mas foi uma leitura bastante interessante. E é isso. Ao todo eu li 20 livros em 2020, na verdade 19, porque um desses aqui é um conto, mas bora dizer que eu li 20. Me diga aqui embaixo o que você achou, se você já leu algum desses livros, se você ficou com vontade pra ler algum deles. E é isso, tchau!